O ano de 2025 foi um ano espetacular, principalmente em leituras para mim. Também bati a meta do canal, que foi muito incrível. Tem mais metas ainda a seguir, mas a gente vai se encaminhando para elas. E foi incrível pelo fato de que eu li mais do que eu li em toda a minha vida, desde que eu iniciei a catalogação dos livros que eu leio, que antigamente eu só lia por conta mesmo. E hoje eu trago para vocês o vídeo com todos os livros que eu li em 2025, lembrando que a maioria deles tem crítica por aqui, e caso não houver, eu falo para vocês. Então, sem enrolação, eu já peço o seu hypar. É só você clicar aí embaixo, me ajuda muito para a gente chegar na meta de 3.000 inscritos, mais uma meta aí, e também para que a gente aumente a nossa comunidade literária. Curta se você gostou desse conteúdo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que tem uma boa meta literária para 2026. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. E aqui está uma bagunça, pode entrar, não repare, fique à vontade. E tá uma bagunça pelo fato de que eu tirei todos os livros que eu li na biblioteca, e esse ano eu li 62 livros. A minha meta, para vocês terem uma ideia, eram 50 livros. No ano passado, em 2024, se eu não me engano, eu li 42. Então foi um pulo bem grande mesmo. Eis que eu fiquei muito feliz. E por isso que ficou várias lacunas aí na minha biblioteca, pelo fato de que eu fui arrancando um livrinho ali e outro aqui. E esses são os livros. Eu vou fazer também, em sequência desse vídeo, com a mesma roupinha, a mesma cara, o vídeo onde eu vou falar minhas metas para 2026. Então fica por aí que eles vão sair meio que em sequência, pelo menos um dia sim e outros não. Mas bora, os livros estão todos misturados, então não tem uma lógica sobre qual mês que foi. Mas eu vou falando para vocês quais eu encontrei por aqui. Primeiro, Guerra Primitiva, que veio da parceria da School Editora. Tem crítica aqui no canal, gostei bastante. É uma história aí distópica, envolvendo uma base militar no meio da floresta, base esta que tem alguns objetivos obscuros ali, eles conseguem, com a máquina do tempo, trazer dinossauros. E eis que ali no meio da guerra, um grupo de soldados vai para resgatar outro grupo de soldados que desapareceu. E claramente eles vão encontrar com esses animais e também com os planos maquiavélicos ali de um chefão digno de filme de ação, de um chefão não, de um vilão. Outro foi o Animal Social, do Eliot Aronson. Já falei bastante, panfletei esse livro, é maravilhoso. Esse aqui, inclusive, é uma edição nova que eu ganhei da minha irmã. Mas a edição antiga, se você viu o vídeo crítica, veja que é legal, tem várias marcações aqui, porque foi um livro que eu devorei. E eu pedi para minha irmã de presente de Natal, pelo fato de que eu vou reler ele agora, nesse ano que eu vou escrever meu TCC. Caso você não saiba, ou não lembre, o curso Sociologia na Universidade Federal. Aqui tem também outro que esse aqui eu não critiquei no canal, que é Blackwater A Enchente. Eu não critiquei porque eu achei uma história muito curtinha e não tinha muita coisa para falar. Eu comprei os 3 primeiros. A intenção era que eu lesse os 3 e desse uma crítica dos 3 primeiros, só que eu acabei não passando para o segundo. Caso você queira muito uma crítica desse livro, comenta aí embaixo que eu dou uma atenção. Esse aqui eu também não trouxe crítica no canal, é um livrinho especial que veio com a tag em um mês, se eu não me engano, mês de aniversário da tag, O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos. É um livro legal, bem curtinho, muito rápida a leitura, num estilo meio poético, mas foi uma história ok, assim. Esse livro aqui ganhou um prêmio, que eu não lembro qual é, mas tem algo a ver com leitura do Kindle, algo assim, livro do ano do Kindle, algo nesse sentido. Deve estar escrito aqui nas páginas iniciais. E é um autor nacional, é interessante, é interessante. Talvez você já tenha lido, aí talvez a gente ouça mais falar sobre esse autor futuramente em outras obras. Outro que eu li foi esse aqui, A Herdeira, do Sidney Sheldon. Esse aqui eu não gostei tanto, assim, eu tinha uma memória afetiva bem grande do Sidney Sheldon, só que com esse aqui eu não consegui reavivar essa memória, pelo menos. Outro, agora assim, muito mais recente, é esse aqui, Carlos, o Explorador de Masmorras. Eu amei esse livro de paixão. Vocês não têm noção do quanto eu gostei desse livro. Tô louco para que eu leia o segundo, mesmo para que eu compre o segundo, só que eu ainda achei o preço um pouquinho salgado. Assim que chegar uma promoção, com certeza eu vou estar lá, porque esse livro é muito legal. Muito legal mesmo. É uma comédia com RPG, é uma coisa bem doida mesmo. Esse aqui eu li com a minha mãe, O Massacre da Família Hope. É uma história boa, vi muito crítica positiva, muito hype. Não me pegou esse hype, eu confesso pra vocês. Achei muitas reviravoltas,
no estilo Freida McFadden da vida, que uma reviravolta acaba meio que desfazendo da outra, meio que perdendo a graça, ou é muito próximo uma reviravolta da outra, mas a minha mãe gostou muito mais, ela ficou com esse livro na cabeça, ela sempre fala sobre essa história. Outros que eu li são da Tag, talvez tenha mais da Tag, acho que eu tenho 3 da Tag aqui que eu li. Esse, Os Nomes, da Florence Knapp. Esse aqui tem crítica no canal, eu gravei uma crítica no TikTok, então a crítica aqui no YouTube tá no formato diferente. É legalzinho até, esperava muito mais, eu confesso, porque a crítica era que era o livro do ano de muitas pessoas. Não foi o livro do ano pra mim, mas foi um livro legal, um livro importante, tem histórias que são importantes para além de boas. Outro que também é uma história muito importante, esse aqui por sua vez eu gostei muito mais, me emocionou muito, esse eu não tenho crítica ainda, mas a crítica já está gravada, é Quando os Pássaros Voam para o Sul, uma capa em alto relevo de cachorrinho, da Tag também. Essa história é muito boa e conta a história do Bo, se eu não me engano, isso do Bo, que é um senhor de 80 e poucos anos que vive na Suécia, e ele está num momento muito traumático de sua vida, porque ele vive só com seu cachorro, e o filho dele tá achando que é melhor mandar o cachorro para outra família, porque ele acha que o pai não tem condições de cuidar daquele animal. E aí vai ter todo o drama da situação. Esse aqui é um livro que eu li com o pessoal da LC. Tem uma LC aqui do canal do Cripteca, lá no WhatsApp. A gente se encontra, conversa bastante, se encontra virtualmente, no caso, conversa bastante sobre livros e escolhe um livro por mês para ler. E esse aqui, o outro, do Thomas Tryon, foi A Escolha. Um livro clássico, tem crítica aqui no canal desse livro. Gostei bastante, uma história boa mesmo. Boa, já tinha lido, é uma releitura, na verdade. Mas essa linguagem nova, ela ficou muito melhor para mim, pelo menos. E aqui, mais um livro da Freida. Na verdade, mais um não, é o primeiro, mas vão vir outros. As Sete Chaves. Esse aqui eu li com a minha mãe também. Esse aqui eu não gostei tanto, mas é um livro legal. O livro não é um livro ruim, não. Mas não é meu favorito da Freida desse ano. Outro, Olhos Sinistros, do Ted Williams. Esse aqui está lá na minha crítica de top 10 livros do ano. Top 10, tem o top 10 e 5 que eu achei ruins. Ele está lá, não vou falar pra você em qual posição ele está, mas é um livro que eu me surpreendi ao encontrar no sebo, porque eu não conhecia esse título. Eu tenho um grupo de títulos que eu busco, que eu deixo salvo ali no WhatsApp, eu vou buscando nos sebos, e esse aqui não estava. Foi uma grata surpresa, achei a capa lindíssima, fiquei muito ansioso pra história, coloquei ele na frente de várias outras leituras, e aí se eu me arrependi ou não, você vai ter que ver meu vídeo crítica, ou pelo menos os meus melhores livros lidos de 2025. Outro livro, que esse aqui eu também não tenho crítica aqui no canal, caso vocês queiram eu trago, sem problema nenhum, mas eu amei esse livro aqui, é o Wolfsong. Eu só não trouxe crítica no canal naquele período, porque eu lembro que na época eu estava fazendo uma viagem, se eu não me engano, quando eu li eu não tinha como gravar. E aí quando eu cheguei aqui, já tinha outra leitura e eu já tinha esquecido. Mas é muito legal, é uma história de lobisomens aí, tem toda uma história de romance acontecendo, meio que no estilo Crepúsculo, só que com lobisomens. É uma romantasia, né, como se chama, que é um romance com fantasia, só que aqui a gente tem um casal gays, né? Muito legal mesmo, gostei bastante, quero muito continuar essa história. O Advogado do Diabo, esse aqui é um clássico que eu queria ler há muito tempo, não achava essa edição, a edição da Dark Side Books estava num preço meio alterado para mim naquele período, e quando eu achei, fiquei muito feliz, logo li, gostei muito, e eu não lembrava do filme. E aí depois eu tive que rever o filme para que eu refrescasse minha memória. Caso você seja novo no canal, saiba que eu tenho déficit de atenção e uma memória péssima. Por mais que eu leia tanto livro assim, minha memória é péssima. A Filha Perfeita, da Lucinda Berry, esse livro eu gostei muito, muito mesmo, uma história muito boa, por mais que o seu final seja desapontante, mas aí eu li o livro Welcome Reunion, que é um livro que tem ali na loja da Amazon, do Kindle, que você pode comprar em PDF, para você baixar no teu Kindle, ou até mesmo para ler no seu celular, e é uma história bem legal, que é um conto curto, mas que continua da onde essa história parou e finaliza de uma forma mais justa essa história, porque aqui finaliza de um jeito que não foi legal e satisfatório. Claramente, A Filha Perfeita é sobre uma menina aí que é adotada, menina esta que é completamente encapetada e vai fazer com que seus pais sofram muito. Eu lembro que é uma menina encapetada mesmo. Outro que eu li que eu gostei muito, todos os livros que eu tô lendo do Livros de Sangue do Barker eu tô gostando, esse aqui é o volume 4. Eu adorei. Eu não lembro qual é o meu conto favorito, porque eu não lembro qual conto que tem aqui dentro, mas se eu só ver rapidamente eu já conto pra vocês. Tem a Política do Corpo, a Condição Humana, Revelações, Intro, a Era do Desejo
Abaixo Satã. A Era do Desejo foi um conto que eu gostei muito e A Condição Inumana também. Esse livro é muito bom mesmo. Os contos do Clive Barker, até então, nenhum me desapontou completamente. Tem uns que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, mas nenhum que é uma bomba. Falando sobre um livro que eu já li, eu fiz algumas releituras. Já que eu tenho esse problema de memória, eu posso ter a experiência da primeira vez várias vezes. E esse aqui eu tive a experiência da primeira vez, que foi o Gone, que eu comprei a sequência. Falta só um para eu comprar e o outro não tem aqui no Brasil, mas eu consegui uma tradução em português de Portugal, mas que eu acho que eu vou conseguir ler. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É um grupo de jovens, até os 14 anos, ou 15, se eu não me engano, que do nada todos os adultos desaparecem de um lugar chamado LGAR, ou Lugar, e aí eles ficam meio que numa cúpula. Só as crianças tentando sobreviver. E algumas crianças, elas desenvolvem poderes. E aí já viu a receita, né? Tipo, completa imaturidade, tem muita violência, não é um livro infanto-juvenil, é um livro jovem, adulto, mais para adulto, e é uma história que é boa mesmo, vale a pena. Gostei muito. Com certeza em 2026 eu vou continuar essa trama. A Irmandade Sinistra, do Michael Palmer. Esse aqui é muito legal, gostei muito. Tem crítica aqui no canal, se eu não me engano, é uma das únicas críticas que tem no YouTube. A minha e da Livros e Filmes da Bá. É um livro muito legal, vale a pena, leia. A história é muito interessante e me surpreendeu bastante. Nunca Minta, da Freida McFadden. Esse aqui foi o pior livro que eu li dela esse ano. Eu não gostei, teve muitas reviravoltas, não comprei essas reviravoltas, mas a trama em si é interessante. É uma advogada que o corpo dela desaparece. Eu acho que é isso, eu não lembro direito, mas é uma psiquiatra. E aí um casal vai passar as férias nessa casa dessa psiquiatra, e aí eles chegam lá numa nevasca, ficam trancados na casa, e aí a esposa desse cara, o casal, né? A esposa desse cara acha várias fitas ali das sessões que essa psiquiatra gravava. E ela começa a ouvir, e aí as coisas vão piorando, porque talvez dentro daquelas fitas há alguma solução para esse mistério do corpo dela que nunca foi encontrado, quem que desapareceu com o corpo, se ela está viva e se está morta, e claro, tem muitas e muitas e muitas reviravoltas da Freida. Eu lembro que eu não gostei muito dessa leitura, gostei até a parte das reviravoltas, que daí eu comecei a ficar confuso, não foi legal. Invasores do Norte, esse aqui eu estava muito curioso para ler. Que capa belíssima, que capa mesmo. Fenomenal. Uma história do México do fim do século XIX, com vampiros, um cenário de faroeste, uma das jackets mais bonitas que a Tag Inédito já fez, eu pessoalmente achei, pelo menos. Uma história de terror, é inédito a Tag trazer terror. Inédito não, perdão, é raro. Eu pelo menos vi 2 títulos, Carrossel Sombrio e este. Só que esse aqui eu não gostei, achei bem mais ou menos. O William, esse aqui é do Mason Coyle, que na verdade é o autor demonologista, que infelizmente faleceu. É o Andrew Piper, o nome desse autor, falecido há pouquíssimo tempo. Uma história bem interessante sobre uma casa inteligente, aí um robô que tem todo o controle sobre a casa e um grupo de pessoas que fica preso ali. Um final muito surpreendente, gostei, muito interessante mesmo. E aí eu tenho os 2 do Não Perturbe 1 e Não Perturbe 2, maravilhosos. Também está na minha lista do top 10 melhores livros do ano. Será que ele está nos livros que eu não gostei? Será que ele está nos que eu gostei? Claramente dos que eu gostei, eu amei esses livros aqui. Aí você tem que ver ali em qual posição eles estão, mas são maravilhosos. É o único, eu vou até pegar ele de novo, é o único livro de terror exploitation trazido para o Brasil, traduzido. Eu nunca achei esse subgênero aqui. Exploitation é o terror mais explícito, com mais sangue, mais visceral. E tem um subgênero lá nos Estados Unidos só disso, que lançam muitos autores e muitos livros, e são os autores ali que meio que as editoras não querem contratar, porque tem coisas pesadas mesmo, não tem muito crivo. Para vocês terem uma ideia, é tipo, Invocação do Mal é um terror, a Serbian Film seria o exploitation, que é uma coisa, tipo, muito além do horror. E aqui a gente tem o primeiro exemplar trazido pela School Editora de maneira muito corajosa. Parabéns, School, não é só porque é minha parceira, mas é pelo fato de que realmente é uma história para poucos. E aqui é uma história bem escrita. O Jonathan é um bom autor, porque eu vi muitos exploitations que eu fico lendo sinopse no Google Reads, que parece ser muito mal escrito mesmo, parece meio que uma fanficona, assim, da internet, só pela violência, só que aqui tem história. E são 3 livros, vai vir o 3º livro aí em 2025. Falando nisso, pessoal, sexta-feira agora, dessa semana, vou fazer um vídeo aqui, na verdade vai ser uma live, onde eu vou fazer um sorteio para vocês que eu vou falar depois. Na verdade eu vou falar agora, é aquela eco bag da Evidência, sabe? Com as pessoas que estão dentro
da live, então é importante ficar vendo meu vídeo aí. E eu vou falar sobre os lançamentos de 2026, tudo que eu fiz coleta. Tem muita coisa boa chegando por aí. E falando em coisa boa, minha, nossa, maravilhosa de 2026, que é 2025, pode ser 2026 também, porque ela vai ser maravilhosa sempre, a Vici Andrews. Que autora, que livro, que novelona. Tem 2 dela aqui, vocês vão ver o próximo agora, eu até cacei, mas estava perto, já que tá perto, vou mostrar, que é o Jardim dos Esquecidos. Aqui vem o segundo volume. Maravilhoso, são 5 volumes, graças a Deus e graças a uma inscrita que o canal tenha 5, então eu vou ler o terceiro livro esse ano de 2026, tá na minha meta. São livros maravilhosos. Se você não conhece, veja a minha crítica para ver por que eu acho tão maravilhoso. Tem os 2 vídeos aqui dessas críticas. Aqui, O Acidente, da Freida McFadden, também no top 10 melhores livros do ano. Em que posição? Descubra. Maravilhoso esse livro, maravilhoso mesmo, muito bom. Corrida pela Herança, aí mais uma vez Sidney Charlton, só que aqui infanto-juvenil. Não gostei, achei bobo, fraco. Mas também é bem infantil mesmo. Esse aqui, por sua vez, gostei muito. Perfume, do Patrick Süskind. Não tinha lido ainda. Um clássico moderno do terror. E tem um motivo de ser clássico aqui, minha gente. Olha, muito bom. Pra variar, está no top 10 melhores livros do ano. Os Justiceiros. Esse aqui não tá no top 10 livros melhores do ano. Por que será? Mas é uma história legal. Eu já tinha lido parte dela quando eu era adolescente, eu tinha abandonado, não sabia por quê. Voltei a ler esse livro, não abandonei dessa vez, li inteiro, só que tinha minhas ressalvas aí, tenho ainda. Ressalvas essas que estão no meu vídeo crítica para eu não me delongar. Então busca aí, já vai anotando assim para ver minha crítica, vai ficar muito feliz, já hypa tudo que você conseguir. E do fundo dos seus olhos o Jim Contes, esse aqui quase entrou no meu top 10 melhores livros do ano. Eu amei essa história, amei o vilão. Ele só não entrou porque realmente esse ano foi paulada de livros bons, assim. Tem cada livro que eu li que foi incrível. E você deve estar se ligando porque não tem Darkseid, né? Eu deixei eles separadinhos, tem muito livro do Darkseid. Eu só arrumava porque meus livros estão caindo em desespero aqui dessa mesinha de centro que eu tenho, que ela é meio bamba. E aí ela não aguenta o peso da literatura que eu trago aqui pra ela. Por isso que eu tenho que colocar no chão. Mas não se preocupem que eles estão colocados ali de maneira bem tranquilinha ali, pra ninguém se machucar. Fim de Jogo, do Daniel Cole, enfim, finalizei essa trilogia. Daniel Cole, acho que você não vai ver esse vídeo, mas cara, você escreve muito bem. Vale a pena. Se você gosta de thriller policial, vale muito a pena. Casas Estranhas, do Ketsu. Esse aqui é um livro que eu não gostei tanto assim, eu fiz a crítica aqui. O Namorado, do Freida McFadden. Esse aqui eu gostei bastante, esse que veio pela Tag. Então, olha, Tag esse ano foi ali pra nós que somos fãs do thriller e do suspense. Faltou terror, mas já começou trazendo, pelo menos. O Testamento do Terror também está na minha lista de top 10 melhores ou piores livros do ano. Aí você vai ter que ler aí qual lugar que ele está. Só que eu falei bastante sobre esse livro lá. E tem crítica aqui integral. Não Pisque, uma decepção aí de 2025. Não curti. Foi um dos livros que eu menos gostei do Stephen King. Fiz uma crítica aqui. Gosto dele em algumas partes. Ainda sinto a veia do Stephen King sendo trazida ali. Eu gosto muito do autor, do modo como ele escreve, criação de personagens e tal. Só que não rolou pra mim esse livro aqui, infelizmente. E esse aqui, por sua vez, não é que ele não rolou, ele é um livro bem diferente, mais para leitura experimental. Gostei, é O Garoto do Colorado, mas com muitas ressalvas também. Então, para mim, não foi o ano do Stephen King, li 3 livros dele, e nenhum desses 3 eu gostei tanto. A Contadora, da Freida McFadden, esse aqui eu já gostei mais. Li com a minha mãe, a gente se divertiu bastante. A história de uma mulher ali bem estranha, que tem um vício por tartarugas e desaparece do escritório. E aí a sua colega de baia meio que se torna a principal suspeita. Vocês já sabem, muita reviravolta vai vir por aí. E agora a gente vai chegar na sessão do Dark Side Books, com muito livro que eu li em 2025. Slowfoot. Acabei de postar crítica aí, não faz nem um mês. Muito bom, livraço. Esse aqui só não entrou no top melhores livros do ano porque eu já tinha gravado o vídeo. Frank de Felita, A Entidade. Isso aqui foi uma releitura que a gente fez com a LC. Participa da nossa leitura coletiva, você é muito bem-vindo pelo WhatsApp. A gente escolhe juntos, bem tranquilo mesmo, tem uma vibe bem gostosa, a gente conversa muito. Esse aqui não tem crítica aqui no canal ainda, mas saiu uma série da Netflix há pouco tempo atrás. Eu li ele também há não muito tempo. Se eu não me engano foi no finalzinho de dezembro, que é Dele e Dela, da Alice Finney, a mesma autora de Pedra, Papel, Tesoura. Não fiz crítica, mas se você quiser escreva embaixo, que aí eu adianto essa gravação aí.
Sobreviventes, esse aqui tem crítica aqui do canal, esse aqui foi uma decepção, não gostei mesmo. Ou esse aqui eu gostei, por sua vez, Joe Mars, Tudo em Família, muito legal mesmo. Falando em coisa legal, coisa maravilhosa. Esse aqui, Casa Hereditária, é gigantesco, nossa, mas é um livraço assim que se você for gastar teu dinheiro com alguma coisa, gasta com esse livro aqui, vai valer a pena. Se você gosta de Casa Assombrada, corra, só leia, maravilhoso. O Colecionador de Monstros, esse aqui eu tinha alta expectativa com ele e não gostei mesmo. Não sei se é porque eu não gosto de livro policial, eu não leio muito livro policial, eu leio mais terror, suspense psicológico, mas não consegui, os personagens eu achei meio bobos, meio sem graça mesmo, assim, infelizmente. Outro livro que eu li em 2025 foi esse aqui, Parque Macabro, que gostei muito da leitura dele, gostei. Eu tenho uma amiga minha que ela não gostou tanto, a Mirella, mas eu lembro que na época eu gostei muito, teve cenas ali que me deixaram um pouco assustado, não sei porquê. É legal mesmo. Tem um filme muito famoso, na verdade isso aqui é uma roteirização, né? Todos os livros desse selo aqui, Dark Rewind, que espero que seja um selo recorrente da Dark Side Books, ele traz novelizações do horror. E esse aqui é uma novelização de um livro famosíssimo, que eu não assisti ainda, que é alguma coisa, Carnival of Souls, lá dos anos 50, 60. Tem um amigo meu que é o Michel, que ele gosta bastante desse livro. O João Sanson com O Leiloeiro. Isso aqui é o suprassumo literário. Lembra que eu falei pra vocês sobre guardar um dinheirinho para gastar que vale a pena? Tá aqui. Esse aqui vale a pena. O próximo que eu vou trazer vale muito a pena, gente. Você olha, junta esses dois aqui com a Casa Hereditária, é um carrinho de peso. É um carrinho de peso mesmo. O John Sanson é uma mulher, né? A Joan Sanson escreveu só esse livro, infelizmente ela faleceu pouco depois dela ter escrito esse livro, mas aqui já mostra o quanto ela era uma autora incrível, excelente, uma história de tensão. Lembra muito o filme Não Fale com Estranhos ou Speak No Evil. Nossa, é aquele terror que ele não acontece muita coisa, mas ele vai te incomodando aos poucos e vai dando aquele ar de indignação e, nossa, é a corrupção moral completa, é muito bom. E esse Pacto de Silêncio é novelona. Se você gosta de Avenida Brasil, leia. Esse aqui tá no meu top melhores livros do ano, sem sombra de dúvida. Não tem como não estar, seria um pecado. Esse aqui também tá no meu top 10 melhores ou piores livros do ano. Aí vocês vão ter que ver lá no vídeo. Mas eu vou falar pra vocês que esse aqui eu me desapontei um pouquinho. Casamento Perfeito, da Geneva Rose. Esse aqui, eu li 2 livros dela esse ano, né? Esse aqui eu lembro que eu gostei mais, do Casamento Perfeito. Me surpreendi com a história, deu uma boa reviravolta no final. Gostei. Tem a continuação, que é Divórcio Perfeito, que veio pela 4ª temporada do Selo Elas. Esse aí eu ainda não li. Um que eu li, gostei bastante, porque eu sou fã da franquia, é Chucky. Um livro belíssimo, gigantesco mesmo. Olha só, com várias artes internas. Curiosidades sobre o filme, sobre a série, sobre os brinquedos, sobre todo o universo do Chuck, que é um personagem lendário, icônico do gênero do horror. Queria muito ter um Chuckzinho aqui, então se quiser me dar de presente, pode me dar, pode ser aquele Funko Popzinho, eu aceito. Que ficaria belíssimo no cenário, porque esse personagem é incrível. Eu acho que é um dos melhores personagens do terror, mas eu tenho meu panteão aí. Eu gosto muito do Pânico, adoro o Pânico demais, e também adoro A Hora do Pesadelo, o Fred Krueger, né? Nossa, isso aí com certeza é o meu melhor. Uma Terra Assombrada por Demônios, da Monica Black. Isso aqui é um selo que eu acho que a Dark Side Books poderia investir mais, que é um selo um pouco mais acadêmico mesmo. Eu sinto falta de livros assim que eu sinta uma densidade literária, que é o caso daqui da Monica. Ela faz um estudo sobre eventos paranormais que aconteceram pós Segunda Guerra Mundial na Alemanha. E ela vai tentando entender se esses eventos têm alguma relação com o nazismo, com o Holocausto e com tudo aquilo que eles passaram. E aí vão ter ali algumas revelações que ela traz, algumas análises que ela traz, que são bem profundas mesmo, e fenômenos que você fica de cara. Tem um fenômeno de um cara que é meio que um messias, um curandeiro, que ele passava de fato para aquela região igual a Jesus Cristo, carregando um monte de fiéis ao seu redor, promovendo curas ali gigantescas. As pessoas eram enlouquecidas por ele, só que aí claramente tinha várias coisas por trás dessa história tão bela e tão pura. Outro livro que eu curti demais é do Otsuishi Got, Almas alguma coisa, Almas Obscuras,
Que livro, hein, gente? Que livro. É um terror japonês. Aí espero que não esteja errado, porque sempre que eu erro o país, tem alguém no comentário aqui falando: Nossa, você errou o país, como assim? Que youtuber é você, que critica você, que não sabe qual que é o país. Pois sou eu. Mas é nascido na província de Fukuoka, no Japão. Então, tô certo dessa vez. Não me critica. E esse livro aqui é maravilhoso, maravilhoso. Vai contar a história de dois amigos, se é que a gente pode chamar assim, de uma menina e de um menino, que estão ali na escola. Morino, a menina, se eu não me engano, aqui tá aqui Morino, mas eu não sei se é menino ou menina, e outro rapaz, não vou lembrar quem é. E aí eles têm uma fascinação pelo sombrio, pela morte, por assassinatos. E eles vão nas suas histórias de vida sendo atravessados por histórias de assassinatos. Um livraço de terror mesmo, me lembrou muito filmes que eu gosto de terror japonês aí, que tem alguns que me assombram. O Maníaco, aí uma decepçãozinha do ano também, do Dark Rewind. Capa fabulosa. Fabulosa. A arte gráfica do Dark Rewind é uma das artes gráficas mais bonitas que você vai ver na literatura. Sinceramente. É lindo, é lindo. Tem desenhos internos, tem desenhos na capa, na anticapa, tem essa jacket, é belíssimo. Só que esse aqui eu gosto muito do filme, mas esse livro não gostei pelo fato de que ele foi escrito em terceira pessoa, né, comentei pra vocês, e não em primeira. E eu acho que para esse livro em específico, valia muito a pena investir numa primeira pessoa. Deixa eu até tirar esses últimos aqui, fica no meu colo, fica um pouco mais fácil. Ridley Sager, A Casa da Escuridão Eterna. Isso aqui é uma história de fantasmas, thriller, policial, com algumas reviravoltas, com histórias sendo contadas em diferentes períodos do tempo. Não gostei muito. Infelizmente, acho que o Ridley Sager não é pra mim. Até vi que o melhor livro do Ridley Sager era esse da família Hope, e o melhor dele pra mim não achei lá grandes coisas. Talvez não seja um autor ali que me conquistou. Mas isso é uma questão de gosto pessoal, eu entendo. Tem gente que adora Stephen King, tem gente que odeia. E John Sou também, que eu sou autora, que eu sou apaixonado, tenho certeza que tem muita gente que não gosta. Mas é a vida, né, gente? É a vida. Tudo é uma coisa muito de ótica, pessoal. Terceiro livro do Dark Rewind, que eu li, Basket Case. Belíssimo também. Esse aqui foi o livro que eu mais gostei do Dark Rewind. Eu não conhecia a história, não tinha visto o filme, e eu gostei tanto do livro que depois eu fui ver o filme. E ele é um terror meio comédia, mas é um livro muito legal, muito legal. Aumente esse carrinho aí e coloca mais esse livro. Vale a pena. E olha que eu não sou parceiro oficial do Dark Side Books, a gente é uma parceria pontual, então não tô fazendo jabá nenhum, é do coração que eu tô falando. Invocação da Bruxa, esse aqui a gente leu também com a leitura coletiva, é um livro de terror antigo. Nós que somos apaixonados por terrores antigos. É uma história legal, uma história que fala sobre bruxaria, tem muito debate assim, contemporâneo. Curti, assim, dá pra você debater o livro pós-livro, sabe? Eu sempre falo isso pra vocês, os livros que não terminam os livros. É aquele livro que você fecha, e aí você começa a debater, começa a refletir. Esse aqui, pra mim, pelo menos, houve alguns debates. Da Geneva Rose, você não deve estar aqui, você não deveria estar aqui. Esse aqui eu não gostei. Não gostei mesmo. Não vou dizer pra vocês que foi o pior livro da Dark Side Books esse ano, porque tem aquele colecionador de monstros que eu achei terrível, de ruim, terrível. Mas esse aqui eu achei... Ele é legal, só que chega no final, a revelação é contada muito às pressas e daí ficou meio sem graça. O Rei do Amarelo. Não tem crítica aqui, do Chambers, clássico da literatura de terror. Isso ali rápido. São pequenos contos, mas muito pequenos mesmo. E aí, dois desses contos se centralizam na história do Rei do Amarelo. O resto não se centraliza. São histórias meio que dispersas ali que você pode juntar a seu bel prazer. Se você forçar muito, você consegue juntar no mesmo universo. Eu não critiquei aqui. Não sei se isso é um sinal. Quer que eu critique? Escreva aí embaixo. Mais um livro clássico aí que eu tenho seus problemas. O último livro, então, na verdade o último não, porque tem os livros que eu não encontrei, que alguns foram lidos pra mim em PDF, de alguma outra forma, aí eu vou falar pra vocês quais são. É esse aqui, O Lado Selvagem. Nossa, não precisa nem falar nada pra vocês, a crítica minha já deve ter falado por si só, que é um livro fabuloso. Que bom que eu terminei com ele nesse vídeo aqui. Vou deixar escrito por aqui, do ladinho, quais são os livros que eu não tenho aqui, mas que eu li também e que ficaram nessa lista de 2025, que nem todos os livros eu tenho aqui. Eu li em PDF alguns, mas foram poucos, que eu não tenho muito esse hábito. Eu comprei o Kindle, falar pra vocês que o Kindle pra mim não serve pra nada, não consigo me adaptar, tanto que eu acho até que ele estragou, que eu não consigo me adaptar mesmo. Mas enfim, essa foi a minha lista, com toda certeza houve muitas leituras boas, e vou falar pra vocês no próximo vídeo sobre as minhas metas de 2025. Então fica por aí que o outro vídeo chega muito em breve e eu garanto que vai ter muita coisa boa também.